Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Hoje eu quero falar sobre uma tipologia bíblica muito rica, que é a tipologia de José e como ela aponta para Cristo. Você já viu a sombra de um objeto e percebeu que ela não é o objeto em si, mas ela indica a presença dele? Imagine uma pessoa caminhando na rua, olhando para o chão e você vê a sombra dessa pessoa, mas ela não é a pessoa em si. A sombra não é a pessoa, ela revela algo real na sua frente, que está apontando para a pessoa. Isso na Bíblia se chama tipologia, ou, como a gente costuma falar aqui no canal Graça e Conhecimento, sombras e realidades, aonde a sombra ela pode ser desde um detalhe da lei, um objeto ou uma pessoa, e a realidade ela está apontando para Cristo, para a sua primeira vinda, para a sua segunda vinda e para a obra da redenção. Então, hoje eu quero apresentar para vocês mais uma tipologia bíblica, que é sobre José do Egito e como isso está apontando para Cristo. Para falar sobre essa tipologia bíblica, eu quero fazer uma lista aqui de pelo menos umas 19 ou 20 semelhanças que tem entre José e Jesus. Então, fica comigo até o final que eu quero que você acompanhe esta lista de paralelos que tem entre José e Cristo. E você vai ver que não é pouca coisa e como isso está apontando e trazendo muitas revelações. O primeiro paralelo que eu quero compartilhar, que José ele era um filho amado, que recebeu de Jacó uma túnica colorida. Olha que interessante isto. E da mesma forma como José era um filho muito amado, a gente vê isso em Gênesis 37, verso 3, você vai ver que Jesus também ele vai ser chamado de o meu filho amado. Da mesma forma como José era muito amado, Cristo também ele vai ser muito amado. Tanto que lá no Monte da Transfiguração, se ouve uma voz dando testemunho, dizendo, este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. A segunda tipologia é que José, sendo o filho amado do seu pai Jacó, ele vai ser enviado para ver os seus irmãos que deveriam estar no campo pastoreando as ovelhas do seu pai. Porém, quando José chega até o campo, ele não encontra os seus irmãos pastoreando as ovelhas. E aqui nós temos um paralelo muito grande, porque você vai ver que Jesus, por diversas vezes, conta parábolas comparando o povo da primeira aliança, que eram seus irmãos, mostrando que eles foram enviados para cuidar do reino de Deus, mas quando Deus envia o seu filho, estes não lhe entregaram frutos, ou seja, não cuidaram do rebanho do seu pai. Da mesma forma como os irmãos de José não estavam pastoreando o rebanho do seu pai, você vai ver que quando Cristo vem à terra, você vai ver que o povo da primeira aliança também não estavam cuidando do rebanho de Deus. O terceiro ponto que nós vamos perceber é que José ele vai ser vendido pelos seus irmãos e o detalhe, os seus irmãos eles queriam matar José, mas por ideia de Judá, eles vão vender a José para os ismaelitas. Gente, para quem conhece, sabe que aqui tem muita revelação. Por quê? Primeiro, olha o que os seus irmãos queriam fazer. Ali, o grupo de 12 irmãos, a maioria deles queria matar José. Agora, Judá, olha o nome, Judá, vai dar a ideia de vender José por moedas de prata. E quem vai comprar? Os ismaelitas. Você percebeu que o mesmo vai acontecer com Jesus? Quando você olha, você vai perceber que Jesus veio para os que eram seus, as 12 tribos de Israel.
mas você vai ver que as 12 tribos ali representadas pelo povo de Israel, pela nação, eles vão querer matar Jesus. E aí um dos seus discípulos com o nome Judas, e aqui acho que você já conectou a derivação de Judá para Judas, você vai ver que ele vai vender Jesus por moedas de prata. Em quarto lugar, vocês vão perceber que quando os irmãos de José vendem José, eles vão pegar a túnica colorida de José e eles vão matar um bode do seu rebanho e vão tingir as roupas de José de sangue. E você percebe como isso é profético? Porque você vai ver que isso estava tipificando a morte de Jesus, do derramar do sangue de Jesus, né? O sangue de um carneiro, de um bode, estava apontando para o sangue de Jesus. Tanto que o autor de Hebreus ele vai dizer que hoje nós somos justificados não pelo sangue de animais, como bodes e novilhos, mas pelo sangue do próprio Jesus. Outro paralelo que a gente vai perceber é que José ele vai ser tentado na casa de Potifar, mas ele vai dizer, por que eu pecaria contra Deus? Né? Então, José não pecou, tanto que em toda a história de José, em nenhum momento você vai ver erros na vida de José, pecados cometidos. Isso é uma tipologia que aponta para Cristo, que em nada pecou, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E é interessante que quando José ele vai ser lançado na prisão, que figura tremenda! Porque a prisão, ela tem um simbolismo apontando para o mundo dos mortos. Assim como Jesus também foi lançado no mundo dos mortos quando ele foi crucificado. Ao ponto que o próprio livro de Efésios vai dizer que ele subiu ao alto levando cativo aos cativeiros. E o que quer dizer subiu ao alto, senão que antes ele desceu até a profundeza do abismo, né? Que é o mundo dos mortos, que é um símbolo que aponta para a prisão, onde todos aqueles que morreram e estão debaixo de uma escravidão. As pessoas que morreram, hoje elas estão aprisionadas naquilo que é chamado de um mundo dos mortos. E olha que interessante isto. A morte, ela também é tipificada por uma prisão. Então, da mesma forma que José, ele vai ser lançado na prisão, Cristo também vai ser morto e vai estar 3 dias no mundo dos mortos. Outro paralelo, e vocês vão ver que não é por um acaso, é que vocês vão perceber que, da mesma forma como José, quando vai para a prisão, ele encontra 2 servos do faraó, que são eles, o copeiro e o padeiro. Você vai perceber que quando Jesus é crucificado, você vai ver que Jesus é crucificado entre 2 ladrões. E da mesma forma como lá o padeiro e o copeiro, você vai ver que um deles vai morrer e o outro vai ser restaurado na presença do faraó, o mesmo vai acontecer com esses 2 personagens que são crucificados do lado de Jesus. Um deles vai morrer sem a salvação porque não creu e não aceitou Jesus na cruz na hora da morte, enquanto o outro vai estar no paraíso e automaticamente vai se encontrar com Deus. Outro detalhe é, da mesma forma quando José vai para a prisão, isso simboliza Cristo indo para o mundo dos mortos, quando ele é morto na cruz. Você também vai perceber que quando José vai sair da prisão, também simboliza Jesus ressuscitando e saindo do mundo dos mortos. Agora é que nós vamos começar a ver como há tantas revelações ainda nessa tipologia de José e de Jesus. Quando José sai da prisão, o que vai acontecer com José? Ele vai ser levado à presença do faraó. E o faraó, aqui na história de José, ele é uma figura do próprio Deus. Diferente do faraó
dos dias de Moisés, quando muda a dinastia e ele vai ser uma figura de Satanás, uma figura do anticristo. Nesta história, o faraó, ele é uma figura do próprio Deus. Então você vai ver que José, ele vai sair da prisão, vai ser levado até a presença do faraó e ele vai se tornar o segundo maior do Egito. Ou seja, José vai se tornar governador de todo o Egito. E o que acontece com Cristo após a sua ressurreição? A mesma coisa. Cristo, ele sai do mundo dos mortos, da prisão, ele subindo ao céu leva cativo o cativeiro, né? É isso que a gente ouve, embora no meu canal eu já tenho aulas específicas falando sobre o mundo dos mortos e esta expressão sobre levar cativo o cativeiro, mas você vai perceber que Cristo ascendendo ao céu, ele assenta-se à destra de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele recebe um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre a ele. E outros detalhes, você vai perceber em relação a Cristo agora, que ele vai se tornar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e vai passar a governar junto com o Pai tudo que existe. E sabe o que é mais interessante? Quando José ele se torna governador, ele também vai contrair uma aliança no Egito. Ele vai casar, ele vai ter uma esposa, ele vai gerar 2 filhos que são Manassés e Efraim. E qual é a revelação por trás desta história? Porque isso está apontando para a nova aliança que Cristo vai selar com o seu sangue por meio da sua morte e ressurreição. E quando você olha para esses 2 filhos, você vê que também tem revelação apontando para judeus e gentios. E o mistério de Cristo. Inclusive, quando a gente fala de Efraim, isso está completamente ligado ao mistério de Cristo. Até porque Jacó, quando abençoa Manassés e Efraim, vai dizer que Efraim se tornaria a plenitude dos gentios e que ele se multiplicaria como peixes sobre a terra. Quando Cristo vem, você vai ver que Cristo ele vai salvar a todo mundo, inclusive a plenitude dos gentios. E ele vai chamar 12 discípulos para se tornar pescadores de homens. E essa história de José no Egito é muito importante, porque enquanto José estava entre seus irmãos, estava apontando apenas para Jacó, para Israel. Mas quando José vai para o Egito, você vê que o Egito é uma figura que está apontando para todo o mundo. E é interessante que quando José se torna governador do Egito, vem ali um período de fartura sobre o Egito, de muita semente, né, de muitas plantações. E isso está apontando para o período do Pentecostes, onde você vê que o Espírito Santo vai ser derramado, vão frutificar, vão ganhar almas, mas também vai falar sobre um período de fome. Assim como havia 7 anos de vacas gordas ou de espigas muito boas, você também tem 7 anos de vacas magras e de pouco cereal. E olha que interessante, nesse período de pouco cereal, o que vai acontecer na história de José? José, ele vai alimentar o povo. E você vê que isso também está apontando para a obra de Cristo, porque vai falar sobre o derramar do Espírito Santo para que a igreja pudesse frutificar, fosse abundante na obra. Né? A própria parábola que Jesus conta sobre o reino de Deus vai dizer que a igreja, ela entregaria os seus frutos no tempo certo. Mas os 7 anos de fome, ele também tem uma tipificação, porque mostra que assim como José alimentou todo mundo naquele período, Cristo também, ele alimentaria o mundo, sendo ele o grão de trigo, sendo ele o pão da vida, sendo ele a água que mataria a sede de todo mundo e o pão que mataria a fome das pessoas. Outro detalhe interessante é que durante o período da fome, vocês vão perceber que José, depois de sair da prisão, se tornar o principal do Egito depois do faraó,
começar a saciar a fome das pessoas, José ele vai se tornar um personagem tão importante que os seus próprios irmãos vão até José, procurando comida. Mas os irmãos não reconheceram José. E o que isso está revelando para nós? Isso está apontando para Cristo. Depois que Cristo ressuscita, embora os primeiros discípulos fossem judeus, os primeiros cristãos eram judeus que se converteram, das 12 tribos que se converteram ao cristianismo, na sua grande maioria, como nação, Israel não reconheceu Jesus. Da mesma forma como os irmãos de José não o reconheceram no primeiro encontro, vocês vão perceber que a nação de Israel, Israel como um povo, não reconheceu Jesus como Messias na sua primeira vinda. Agora vem talvez uma das partes mais importantes, porque assim como o primeiro encontro de José com os seus irmãos estava apontando para a primeira vinda de Cristo, aonde os seus irmãos que o haviam vendido não reconheceram, você vai perceber que o segundo encontro dos seus irmãos, quando eles sobem para o Egito, agora acompanhados de Benjamim, para se encontrar e comprar novamente cereais, esse segundo encontro ele vai estar apontando para a segunda vinda de Cristo. Isso mesmo, José é uma figura de Cristo e os 12 irmãos de José, mais especificamente os 11 irmãos de José, eles são uma figura da nação das 12 tribos de Israel. E aqui a gente tem uma revelação profética, porque na segunda vez acontecem dois eventos importantes. O primeiro, diante de todos os acontecimentos, eles se lamentam diante de José enquanto ainda não o tinham visto, não o tinham reconhecido, enquanto José ainda não tinha se revelado. E eles se lamentam, falando, provavelmente tudo isso está nos acontecendo porque a gente vendeu um dos nossos irmãos, porque a gente queria matar um dos nossos irmãos, porque a gente mentiu para o nosso pai. E eles se quebrantam diante de José. E aí, então, quando eles se lamentam, reconhecem o seu pecado e se quebrantam, José vai se revelar aos seus irmãos. E sabe para o que isso está apontando? Isso está apontando para a segunda vinda de Cristo, aonde vocês vão perceber que a própria Bíblia vai dizer para nós que eles olharão para aquele a quem transpassaram, prantá-lo-ão como quem pranteia um filho unigênito. Perceberam o que está sendo dito? Eles estão dizendo que eles vão reconhecer Jesus na sua segunda vinda, porque Cristo se dará a revelar aos seus irmãos também, os israelitas. Essa história de José, quando ele dar-se a revelar aos seus irmãos, isso vai acontecer exatamente num período em que, se você ler, é aqueles 7 anos que haviam fome sobre toda a terra. E qual que é o detalhe desses 7 anos de fome? Se você for ler a história em Gênesis ou Êxodo, você vai perceber que esse período de fome, quando os irmãos de José vêm pela segunda vez ao Egito, se dá exatamente no segundo ano. E por que eu estou falando isso? Porque esses 7 anos, eles também são muito proféticos. Eu até vou colocar a minha câmera aqui um pouco para terminar esse vídeo falando de algumas coisas importantes. Esses 7 anos, eles são proféticos, porque esses últimos 7 anos, eles também estão apontando para a última semana de Daniel e os últimos 7 anos descritos no livro do Apocalipse. Então, olha só que interessante. Quando a gente fala desse período em que José se dá a conhecer aos seus irmãos, que se trata do seu segundo encontro, e outro detalhe que a gente não pode esquecer, aonde também estava Benjamim, você vai ver que isso acontece no segundo ano, quando ele se dá a revelar.
E algumas coisas acontecem que também vão ampliar essa nossa visão sobre a tipologia de José apontando para Cristo. Por quê? Gravem essas informações antes da gente encerrar esse vídeo. Primeiro, no segundo encontro, José se dá a conhecer aos seus irmãos. Isso está apontando que próximo à segunda vinda de Cristo, os israelitas, segundo a carne, também vão reconhecer Jesus como seu Messias, assim como a gente acabou de ler agora há pouco, que está em Zacarias 10. Eles reconhecerão e chorarão por aqueles a quem eles transpassaram, Cristo. Eles vão receber Jesus e vão reconhecer que ele era o Messias. Agora, nesse contexto, você também tem um personagem que é Benjamim. E gravem essa informação, porque isso é um gancho para o próximo vídeo da semana que vem, onde a gente vai falar de Benjamim e os 144 mil. O que eu quero declarar com isso, só para a gente finalizar o vídeo? Eu quero dizer o seguinte: você vai perceber que José se revelou aos seus irmãos dentro desses últimos 7 anos de fome que vieram sobre toda a terra, mais especificamente nos primeiros 2 anos, faltando ainda 5 anos para acabar esse período que Deus havia anunciado. E o que isso está apontando? Isso está apontando lá para a última semana de Daniel, para os últimos 7 anos que a gente ainda vai estudar no livro do Apocalipse, aonde vocês vão perceber que durante a primeira metade da última semana é o período onde muitas pessoas ainda vão reconhecer Jesus, inclusive os benjamitas. E esse é um tema para o nosso próximo vídeo, então você não pode deixar de assistir. Mas você vai ver que na primeira metade da semana, você ainda vai ter a salvação dos últimos, os benjamitas, recebendo e reconhecendo a Cristo. Assim como José se deu a conhecer os seus irmãos nos primeiros 2 anos, você vai perceber que Cristo vai se revelar aos últimos benjamitas durante a primeira metade dos últimos 7 anos, da última semana de Daniel, do período que antecede o tempo do fim. E olha que interessante, o que acontece logo depois que José se revela aos seus irmãos? Ele faz uma grande ceia, um grande banquete, e ele manda chamar todos os seus familiares para estar debaixo da sua mão, aonde ele governava. E ele compra toda a terra do Egito para o faraó. Aqui a gente tem muita revelação, porque isso está apontando para a grande ceia que Cristo vai dar depois que ele se revelar aos últimos dos seus irmãos, né? Inclusive a Benjamim. Isso também está apontando para a vinda de Cristo, quando ele vai mandar recolher a todos dos 4 cantos da terra e levar para junto dele. E quando José compra toda a terra do Egito para o faraó, isso está mostrando Cristo comprando toda a terra. E isso também já tem um gancho apontando para o reino milenar, onde Cristo vai estar reinando sobre a terra. E aí vocês veem que assim como lá no Egito você tinha o faraó e José como sendo governador de todo o Egito, você vai ver que isso está apontando para o milênio, onde o faraó é uma figura do próprio Pai, do próprio Deus, e José uma figura do próprio Cristo, que depois de ter comprado tudo vai governar sobre o Egito, ou seja, sobre todo o mundo. Então, irmãos, o que eu queria mostrar para vocês com essa tipologia tão preciosa é que José é uma sombra, que aponta para uma realidade que é Cristo. E essa tipologia, ela é tão preciosa porque ela vai apontar para muitas coisas. José sendo perfeito, sendo vendido pelos seus irmãos que tinham ciúmes dele, que queriam matar, que venderam ele por moedas de prata.
ele não teve pecados, vai ser lançado na cova, vai se encontrar ali com o padeiro e com o copeiro, depois ele vai se tornar governador do Egito. Ali ele vai contrair uma aliança, vai casar, vai ter filhos. E nessa história tão preciosa, a gente vai começar a ver muitas revelações. Inclusive, quando vem essa grande fome, vocês percebem que José, na primeira vez que ele se encontra com seus irmãos, que haviam vendido ele, os seus irmãos não o reconhecem. Agora, na segunda vez, José se dá a reconhecer aos seus irmãos. E o detalhe é que nesse momento também tinha Benjamim, uma figura importante para revelações das próximas aulas. E outro detalhe importantíssimo que a gente não pode deixar de fora é que isso acontece quando haviam se passado apenas 2 anos de fome. Faltando ainda mais 5. E esses 7 anos de grande fome está apontando para os últimos 7 anos finais, aonde vai ter revelações sobre o livro do Apocalipse, sobre a última semana de Daniel e muitas outras revelações. O que eu quero mostrar para vocês hoje é isso. José é uma figura que aponta para Cristo. E isso também nos mostra que da mesma forma como José se deu a conhecer aos seus irmãos, no segundo encontro, Cristo também vai se dar a conhecer aos judeus, aos israelitas, na sua segunda vinda. Mais especificamente na primeira metade da última semana de Daniel, como a gente vai ver na próxima aula. E para isso, eu quero convidar você para você não perder o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre Benjamim, os últimos 7 anos, e aonde eu quero falar sobre os 144 mil. Então tem um mistério muito precioso, mas para não perder, você precisa clicar no sininho, comentar, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo e esse conteúdo é relevante para você e você não perca o nosso próximo vídeo, tá bom? Um abração e até a próxima aula.